Bom, o desenvolvimento urbano teve, com o crescimento populacional e a densificação, fatores como a poluição doméstica e industrial que se agravaram, criando condições ambientais inadequadas e acabaram, assim, propiciando o desenvolvimento de doenças. Esse processo mostrou que o desenvolvimento urbano, sem qualquer planejamento ambiental, resulta em prejuízos significativos para a sociedade. E atualmente tem sido previsto que a crise do próximo século deverá ser a da água, pela contaminação dos mananciais urbanos através do despejo dos efluentes domésticos e industriais e dos esgotos pluviais. Sobre o desenvolvimento urbano, alguns estados brasileiros já estão apresentando características de urbanização de países desenvolvidos, como é o caso de São Paulo, né, que tem 91% da população que já é urbana. E o desenvolvimento urbano brasileiro tem sido concentrado principalmente em regiões metropolitanas da capital, né, dos estados e cidades polos regionais. Assim, o país reduziu fortemente o crescimento da população, e os efeitos desse processo fazem-se sentir sobre todo o aparelhamento urbano relativo a recursos hídricos, como o abastecimento de água, transporte e tratamento de esgotos cloacal e pluvial. Essas ações públicas atuais em muitas cidades brasileiras estão indevidamente voltadas para medidas estruturais com a visão pontual. E a canalização está sendo muito utilizada para transferir a enchente de um ponto a outro na bacia, mas sem que sejam avaliados os efeitos ajusantes ou os reais benefícios da obra. Partindo para outro tópico, nós temos o escoamento do desenvolvimento urbano, que gera impactos, né? E nesses impactos nós temos as enchentes. O primeiro tipo de enchente é devido à urbanização, que tem o aumento da frequência e magnitude das enchentes devido à ocupação do solo com superfícies impermeáveis e rede de condutos de escoamentos. A segunda são as enchentes em áreas ribeirinhas, que são enchentes naturais que atingem a população que ocupa o leito maior dos rios. O impacto da urbanização é mais significativo para precipitações de maior frequência, onde o efeito da infiltração é mais importante. Para precipitações de baixa frequência, a relação entre as condições naturais e com urbanização são relativamente menores. Agora eu vou falar sobre outro tópico, que é o impacto ambiental sobre o ecossistema aquático. Aumento da temperatura. As superfícies impermeáveis absorvem parte da energia solar, aumentando a temperatura do ambiente, produzindo ilhas de calor na parte central dos centros urbanos, onde predomina o concreto e o asfalto. O asfalto, devido à sua cor, absorve mais energia devido à radiação solar do que as superfícies naturais, e o concreto, à medida que sua superfície envelhece, tende a escurecer e aumentar a absorção de radiação solar. Aumento de sedimentos e material sólido. Durante o desenvolvimento urbano, o aumento dos sedimentos produzidos pela bacia hidrográfica é significativo, devido às construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos, construções de ruas, avenidas e rodovias, entre outras causas. Qualidade da água pluvial. Os esgotos podem ser combinados ou separados. No Brasil, a maioria das redes é do segundo tipo. Somente em áreas antigas de algumas cidades existem sistemas combinados. Atualmente, devido à falta de capacidade financeira para ampliação de rede cloacal, algumas prefeituras têm permitido o uso da rede de pluvial para transporte do cloacal, o que pode ser uma solução inadequada à medida que esse esgoto não é tratado, além de inviabilizar algumas soluções de controle quantitativo do pluvial. A qualidade de água da rede de pluviais depende da limpeza urbana e sua frequência, da intensidade de precipitação e sua distribuição temporal e espacial, da época do ano e do tipo de uso da área urbana. Controle do impacto da urbanização.
Princípios. A bacia como sistema. Um plano de controle de enchentes de uma cidade ou região metropolitana deve contemplar as bacias hidrográficas sobre as quais a urbanização se desenvolve. As medidas de controle no conjunto da bacia. O controle de enchentes envolve medidas estruturais e não estruturais, que dificilmente estão desassociadas. As medidas estruturais envolvem custos que a maioria das cidades não possui recursos para enfrentar. Os meios. Os meios de implantação do controle de enchentes são o Plano Diretor Urbano, legislação municipal e estadual e manual de drenagem. O horizonte de expansão. Depois que a bacia ou parte da mesa estiver ocupada, dificilmente o poder público conseguirá responsabilizar aqueles que estiverem ampliando a cheia. Portanto, se a ação pública não for realizada preventivamente, através do gerenciamento, as consequências econômicas e sociais futuras serão muito maiores para todo o município. O critério fundamental de não ampliar a cheia natural. A cheia natural não deve ser ampliada pelos que ocupam a bacia, seja num simples loteamento como nas obras existentes no ambiente urbano. Isso se aplica a um sistema aterro urbano, a construção de pontes, rodovias e, fundamentalmente, a impermeabilização dos loteamentos. O controle permanente. O controle de enchentes é um processo permanente. Não basta estabelecer regulamentos e construir obras de proteção. É necessário estar atentos às potenciais violações da legislação e à expansão da ocupação do solo das áreas de risco. Portanto, recomenda-se que nenhum espaço de risco deve ser desapropriado, a não ser se houver uma imediata ocupação pública, que evite assim invasão. A comunidade deve ter uma participação nos anseios, nos planos e na sua execução, e na contínua obediência das medidas de controle de enchentes. A educação. A educação de engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, entre outras profissões da população e administradores públicos é essencial para as decisões públicas que sejam tomadas conscientemente por todos. A administração. A administração da manutenção e o controle é um processo local e depende dos municípios, através da aprovação de projetos de loteamentos, obras públicas e drenagens. Os aspectos ambientais são também verificados na implantação da rede de drenagem. Então agora eu vou falar sobre o controle das cheias nas áreas ribeirinhas. Para realizar o controle das cheias, nós temos as medidas estruturais e as medidas não estruturais. As medidas estruturais modificam o sistema fluvial e evitam os prejuízos de enchente nas áreas ribeirinhas, enchente dos rios. E nas medidas não estruturais, os prejuízos são reduzidos pela melhor convivência da sociedade com as enchentes. Para realizar esse controle, nós precisamos fazer o zoneamento. O zoneamento é um mapa de inundação. Um mapa que é feito com regras para riscos de inundação a fim de minimizar as perdas humanas e materiais quando acontecem essas inundações. Com o mapa de zoneamento, nós precisamos realizar a previsão em tempo real, a previsão de quando pode ser que ocorra uma enchente de um rio. O sistema de alerta. O sistema de alerta é feito através da previsão em tempo real e ele exige um sistema transmissor, processador de informações, previsões e vazões de níveis e procedimentos para acompanhamento de informações para a defesa civil e sociedade. Ele precisa de forma de comunicação com a sociedade e com a defesa civil também. Para casos de emergência, quando esse mapa disser que pode ocorrer uma inundação, a sociedade deve organizar com a defesa civil para emergências e com formas, juntamente aos bombeiros e as autoridades,
de evacuar as partes da cidade que podem ser inundadas. As medidas de controle e suas classificações. Medidas distribuída ou na fonte. Ela atua sobre o lote, praças e passeios. A microdrenagem age sobre o hidrograma de loteamentos e a macrodrenagem atua sobre os riachos urbanos. Cada definição atua sobre uma área que pode acontecer enchente ou não. As medidas de controle são organizadas em infiltração e percolação, que cria o espaço para a água filtrar no solo. Tem o armazenamento, que retém o escoamento superficial. Tem o aumento da eficiência do escoamento, que transfere enchentes de uma área para outra. E tem os diques e estações de bombeamento, que localizado em enchentes que não têm um espaço para amortecer a inundação. A infiltração é a transferência do fluxo da superfície para o interior do solo. Algumas cidades adotam a infiltração a fim de que a enchente infiltre no solo e saia da superfície, que não cause perdas às pessoas que moram na superfície que foi enchida. Os dispositivos para infiltração são os planos de infiltração, que são gramados laterais que recebem a chuva, os valos de infiltração, que fazem drenagem lateral, são paralelos às ruas e concentram as águas neles. As bacias de percolação, que é o armazenamento na camada superior do solo. O lençol freático deve ser baixo para que a enchente entre no solo e caia em cima do lençol freático, assim se tornando também parte do lençol freático. E os dispositivos hidráulicos permeáveis. Nós temos as entradas permeáveis na drenagem, as trincheiras permeáveis e o meio-fio permeável, que esse meio-fio permeável é fora do lote, que acontece em enchente. Os pavimentos permeáveis. A sua base é 1,20 m acima do lençol freático. E o armazenamento, que pode ser feito tanto nos pavimentos permeáveis, nos dispositivos hidráulicos, nas bacias, em tudo o que eu já falei, podem ser feitos em telhados, reservatórios ou áreas esportivas. Nos telhados, devido ao nosso clima, ele não é aplicável, mas ele pode ser aplicável aos reservatórios, áreas esportivas, que armazenaria a água de uma possível enchente, a água de uma enchente ribeirinha, de algum local que precise disso. Então, essas são as medidas de controle nas áreas ribeirinhas. Bom, as características e funções dos reservatórios. Os reservatórios de detenção, eles são utilizados de acordo com o objetivo de controle que é desejado. Esse dispositivo, ele pode ser utilizado para o controle de vazão máxima, que é o típico de controle dos efeitos de inundação que ocorrem em áreas urbanas, o controle de volume, que normalmente ele é utilizado quando existe um escoamento cloacal e fluvial e são transportados por condutos combinados ou quando ele vai receber água de uma área que está sujeita à contaminação. Controle de material sólido é quando existe uma quantidade de segmento produzida que é significativa. Esse tipo de dispositivo pode reter parte dos sedimentos para que eles sejam retirados do sistema de drenagem. Bom, a localização pode ser em reservatórios que podem ser abertos ou enterrados de acordo com as condições que existem para sua localização. Os fatores de localização são: em áreas que são muito urbanizadas, a localização ela vai depender da disponibilidade de espaço e da capacidade de interferir no amortecimento. E também em áreas a serem desenvolvidas. Deve-se procurar localizar o reservatório nas partes de pouco valor, aproveitando as depressões naturais ou os parques que existem ali perto. As principais medidas estruturais são canalização, reservatório de amortecimento e diques em combinação com polders.
Já as medidas não estruturais, elas envolvem o zoneamento de áreas de inundações através da regulação do uso do solo com risco de inundação, ocupação com área de lazer e etc. Existe o planejamento no controle da macrodrenagem. O controle do impacto do aumento do escoamento devido à urbanização na macrodrenagem, ele vai ser realizado na realidade brasileira através da canalização. Esse canal ele vai ser dimensionado para poder escoar um vazão de projeto para tempos de retorno que variam de 25 a 100 anos. O Plano Diretor de Drenagem Urbana são princípios que são normalmente aplicados em países que são desenvolvidos, mas a realidade brasileira ela apresenta características que dificultam a implementação desses princípios. Os principais problemas pelos quais existe uma dificuldade de ter no Brasil são pelas áreas de periferia, áreas públicas e áreas ribeirinhas que correm risco de ter enchentes. O que seria a base para um plano diretor de drenagem? Um plano diretor de drenagem urbana, ela deve buscar planejar a distribuição da água no tempo e no espaço, ou seja, controlar a ocupação de áreas que têm risco de inundação através de restrições nas áreas de alto risco e convivência com as enchentes nas áreas que têm baixo risco. Existe uma avaliação da capacidade da drenagem atual. A abrangência é a regulamentação que vai se referir às bacias com potencial de desenvolvimento urbano e constantes no plano de desenvolvimento urbano de cidade. Existem as seguintes condições. Primeira condição seria a situação atual. A segunda, loteamentos e densificações aprovadas. E a terceira, áreas sem ocupação definida ou sem aprovação para ocupação. Com base nos elementos que foram desenvolvidos no que eu disse anteriormente, vai ser possível definir a capacidade dos principais troncos do sistema de drenagem secundária e da macrodrenagem. O Manual de Drenagem Urbana tem como objetivo orientar os projetistas sobre as restrições e os métodos que vão ser aceitos no dimensionamento da drenagem da cidade. E aí vem os projetos e os critérios. O manual ele deve procurar orientar sobre as alternativas potenciais que estão disponíveis sobre o controle do vazão e os principais cuidados com ele. No entanto, o manual ele não necessita especificar como devem ser elaborados os cálculos, mas ele precisa especificar os critérios e os métodos básicos aceitos para a avaliação da regulamentação.